Rádio Senda Espírita, um veículo de comunicação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundada para divulgar o Espiritismo e apoiar o movimento espírita capixaba. Você acompanha a partir de agora o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões. Entre vivos e vivos, entre mundos e planos, entre nós e os que foram e que ainda amamos. Olá, amigos, é um prazer para nós estarmos aqui iniciando pela primeira vez hoje o nosso programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões. É um programa que nós pretendemos fazer, eu, Eliomar Borgo Cipriano e Cristina Sonaguete Simon, somos integrantes do Departamento de Orientação Mediúnica da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Cristina coordena esse departamento e nós pretendemos fazer desse programa um veículo de comunicação, melhorando talvez alguns aspectos que a gente vem ao longo dos anos tentando melhorar sempre a nossa comunicação com as pessoas em torno desse assunto. Existem muitas dúvidas, muitas perguntas. Então nós vemos nesse programa uma possibilidade a mais e muito oportuna para nos aproximarmos de vocês. Eu gostaria que a Cristina agora falasse alguma coisa, inclusive do propósito desse programa, que está fundamentado em pesquisas, coisas que ela vai aqui falar para a gente agora. Por favor, Cristina. Olá, amigo ouvinte. Vamos então explicar como iniciaremos nossos programas. A Federação Espírita Brasileira, através do seu Departamento de Orientação Mediúnica, cuja diretora é Marta Antunes, reúne-se a cada ano com as regiões pré-definidas, que são os estados do nosso Brasil divididos. Nessa reunião de 2011, a nossa tarefa, que ficou assim delegada nesse encontro, foi de fazer uma pesquisa sobre a leitura de O Livro dos Médiuns. As perguntas eram as seguintes: você já leu O Livro dos Médiuns? Qual assunto você considera de mais fácil compreensão? Por quê? Terceira pergunta: qual assunto você considera de mais difícil compreensão? Justifique. De posse dessa pesquisa, entregamos aos dirigentes dos CREs, que são o quê? O Estado do Espírito Santo, com seus municípios divididos, formam CREs. Nós temos 12 CREs no Espírito Santo. Entregamos essas pesquisas para serem levadas através desses dirigentes aos departamentos de orientação mediúnica das casas espíritas. E essa pesquisa deveria ser feita com o pessoal que trabalha dentro das reuniões mediúnicas. Essas respostas voltaram a nós, foi um sucesso. Tivemos 60% das respostas das casas espíritas representadas nesse material. O que nós pudemos observar de muito interessante? Quase metade, um equilíbrio muito próximo assim, da metade das pessoas responderam que o livro era de fácil compreensão e a outra metade respondeu que o livro era de difícil compreensão. E nós fomos então pesquisando o porquê disso. E nós descobrimos que as pessoas que consideraram o livro de fácil compreensão estudaram esse livro em equipes, em grupos, dentro das casas espíritas. E aqueles que consideravam o livro difícil haviam estudado sozinhos. De posse desse material, novamente, a FEB nos encarrega de, como Departamento de Orientação Mediúnica, divulgarmos a leitura de O Livro dos Médiuns, assim como coube aos demais departamentos divulgarem as outras obras, o estudo das outras obras referentes aos seus assuntos particulares. E nós, o dom da FES, escolhemos fazer um estudo dirigido de O Livro dos Médiuns. Qual é a nossa intenção, então,
aproveitando a nossa rádio, Sendo Espírita, é fazermos essa conversa sobre esse livro para ajudar o nosso ouvinte do norte ao sul do Espírito Santo a estudar conosco, a auxiliá-lo a esclarecer suas dúvidas, porque pretendemos trazer as questões que eles consideram mais difíceis, mais complicadas, para falarmos aqui. Assim todos poderão tirar proveito da pesquisa que foi respondida, todos poderemos aprender e crescermos juntos. Então veja bem, Cristina, eu acho que quem está nos ouvindo conseguiu compreender que, em função de tudo isso, nós vamos, pelo menos por algum tempo, estar dedicando o nosso programa a uma análise do Livro dos Médiuns. É isso? E nós poderíamos, então, hoje, começar pelo começo, que é a introdução do Livro dos Médiuns. Só lembrar, então, o seguinte: por que Kardec escreve o Livro dos Médiuns e quais são as fundamentações? Quem lê a introdução vai perceber isso claramente. Então, vamos viajar um pouquinho no tempo. Na medida que você sentir necessidade, acrescente coisas que a gente possa estar deixando passar. Mas vamos tentar contar uma historinha breve para o nosso ouvinte de como é que tudo começou. Nós sabemos que a doutrina espírita começou de uma maneira que muitos achavam que nada sério poderia vir dali, que é aquilo que nós podemos chamar de brincadeira. Hoje aqui no Brasil nós temos a chamada, ainda temos, infelizmente, a chamada brincadeira do copo, onde pessoas se sentam em torno de uma mesa, fazem perguntas, um copo responde, e essas perguntas são extremamente frívolas. A pessoa que toma conhecimento de espiritismo por esse caminho tende a achar que espiritismo é brincadeira. Kardec, quando foi convidado para presenciar o fenômeno, o que chamava atenção na época, na sociedade de Paris da época, eram as chamadas mesas girantes, que a gente poderia, se quiséssemos, chamar de brincadeira das mesas girantes, porque eram feitas de forma frívola. Só que Kardec, sendo um homem extremamente sério e preparado, quando ele viu o que estava diante dele, ele percebeu que por trás de tudo aquilo, o que estava sendo trazido era a prova da imortalidade da alma, e isso é extremamente sério. Numa sequência que a gente vai evitar de ficar colocando aqui para não se estender muito, nós vamos ver Kardec publicar a primeira obra, em 1857, que é o Livro dos Espíritos, que trata da filosofia espírita. Então, muitas pessoas, quando leem o Livro dos Espíritos, percebem que de uma brincadeira, do que parecia ser uma brincadeira, saiu algo extremamente sério. Por quê? Porque foi tratado de forma séria por uma pessoa competente, preparada para isso. Kardec depois, em 1858, ele vai escrever um manual, uma instrução prática para os médiuns, para orientar como os médiuns fariam, essa comunicação. Só que ele, na introdução do Livro dos Médiuns, em 1861, quer dizer, 3 anos depois, ele vai dizer que não mais reeditaria esse manual. Por que ele não reeditaria mais dessa instrução prática ou manual? Porque ele percebeu, certamente, embora ele não detalhe muito, que as pessoas se preocuparam mais com o fenômeno em si da comunicação do que a seriedade do que estava ali. Então ele prefere não reeditar o livro mais, a instrução prática, e vai escrever o Livro dos Médiuns, onde ele vai, de uma certa maneira, lembrando que o ideal, isso ele fala na introdução, que o ideal seria que a pessoa estudasse primeiro o Livro dos Espíritos, para depois estudar o Livro dos Médiuns. Mas considerando que algumas pessoas não o fariam, então ele vai tratar no Livro dos Médiuns, sempre com muito cuidado, da questão filosófica, porque ele percebe que sem a seriedade, as pessoas não só não percebem a profundidade do que está, como se submetem a riscos, porque lidar com esse fenômeno sem cuidados adequados é extremamente arriscado. Outra coisa que você sabe, Cristina, depois você poderia comentar até um pouquinho mais com o nosso ouvinte, é uma questão básica que a gente observa. Quando as pessoas se aproximam do fenômeno espírita sem nenhum aviso, qual é a reação delas? Elas pensam que estão diante do sobrenatural. Elas ficam um tanto assim, digamos, extasiadas com o fenômeno. Claro que existem várias reações, outras criticam e vai por aí. Mas o que pode acontecer e acontece com frequência é que as pessoas comecem a achar que estão diante do sobrenatural e começar a achar que o que vem da mediunidade, as comunicações,
são coisas superiores, que elas precisam levar aquilo a sério. Nós vemos pessoas que ficam fascinadas quando elas se deixam levar por isso aí. E a primeira coisa que Kardec observou, muito interessante, foi o quê? Eram apenas a alma dos homens. Os espíritos que se comunicavam não tinham mais conhecimento do que a maioria das pessoas aqui. O fato de ter desencarnado, esse é o termo que ele vai usar, não dava a eles nenhuma sabedoria. Então, a primeira questão importante que Kardec tira é esse freio para o nosso fanatismo. Eu gostaria que você também comentasse um pouquinho sobre isso. Fala também, por favor. Em Obras Póstumas, na segunda parte, Allan Kardec nos conta como que ele chegou a ter contato com o mundo espiritual e como ele começou a escrever os livros a respeito do mundo dos espíritos e como que se dá esse intercâmbio conosco. Então ele conta-nos o seguinte, que em 1854 ele encontrou um amigo dele, um magnetizador, Sr. Fortier. E esse Sr. Fortier fala para ele das mesas girantes. Mas Allan Kardec se manteve incrédulo, não quis saber nada de mesas girantes. Um ano depois, em 1855, Allan Kardec encontra um amigo de 25 anos, o Sr. Carlet. Mas o Sr. Carlet, ele é muito empolgado, emocional demais, e fala Allan Kardec das mesas girantes, mas Kardec também não dá nenhum crédito ao assunto do amigo, por mais que ele gostasse muito dessa pessoa, se fosse uma pessoa muito boa, ele achou que tinha emoção demais naquele relato. Mas logo depois, no mês de maio desse mesmo ano, Allan Kardec foi à casa de uma cliente do Sr. Fortier, uma cliente que ele magnetizava, e encontrou o Sr. Partier e a Sra. Planet-Maison. Lá, ele gostou muito da forma ponderada e razoável que o Sr. Partier falou a respeito dessas mesas girantes e das respostas que eles recebiam. Pela presença desse senhor, pelo caráter que esse senhor passou, essa impressão que ele passou para Kardec, Kardec foi então, pela primeira vez, na casa da Sra. Planet-Maison, assistir uma reunião dessas, das mesas girantes. E aí ele vai contar da ardósia, que com auxílio de uma cesta, os espíritos escreviam. E vocês têm que procurar em Obras Póstumas, eu não vou matar a curiosidade de todo mundo fácil. Assim, de graça, não. E então, o que aconteceu? Allan Kardec, ele viu o quê? As perguntas são fúteis. As respostas só prevêem divertimento, graça, distração. Aí, a Sra. Planet-Maison convida Allan Kardec para ir numa reunião na casa dela mais uma vez. Ele repete essa reunião e lá encontra a família do Sr. Bodin. E o Sr. Bodin o convida para assistir uma dessas reuniões que ocorria na casa dele. E lá, as filhas do Sr. Bodin faziam esse mesmo, vamos dizer o que, essa mesma brincadeira com as mesas girantes e escreviam na ardósia com a ajuda de uma cesta. Muito bem, o que aconteceu? As perguntas eram feitas, as respostas eram entregues e algumas vezes eram feitas apenas perguntas mentais e as respostas que vinham eram coerentes. Então ali começou a despertar a inteligência de Allan Kardec. Por trás disso existe uma inteligência estranha, né? Uma inteligência que eu ainda não entendi como funciona. E eles vão descobrir então que o espírito que ali se comunicava se dizia um espírito protetor da família, chamada Zéfiro, e que respondia às perguntas de acordo com as respostas, que eram de brincadeira. Mas que esse espírito era bom e tinha uma simpatia muito grande para Allan Kardec. E era também orientado pelos espíritos superiores. Um dia esse espírito disse que precisava reencarnar e nunca mais apareceu na reunião. Pois bem, foi aí nessas reuniões que ele começou os estudos sérios de espiritismo. Porque, por meio dessas revelações e das observações que ele fazia,
ele foi juntando perguntas e respostas até um nível que ele achou que aquilo precisava virar um livro. Então Allan Kardec tirou 2 princípios básicos logo no início desses estudos. Primeiro, que os espíritos nada mais são do que homens desencarnados, que têm a inteligência e a moral relativa ao seu grau evolutivo antes de deixar o corpo de carne aqui na Terra. A opinião deles, então, só tinha o quê? O valor de uma opinião pessoal. A segunda coisa que Allan Kardec aprendeu e nos orienta a prestarmos atenção é o quê? É que nós podemos conhecer esse mundo dos espíritos, né? Conhecer o estado desse mundo. Por quê? Porque conhecendo, estudando, aprendendo, nós ficamos menos suscetíveis aos enganos, às mistificações, às superstições, a ideias que nos levam a falir. Só um minutinho para interromper isso aí, só para frisar isso que você falou, que é tão importante, né? Você veja, você está falando do método que Kardec utilizava. O fato de vir uma comunicação espiritual, para ele, aquilo era apenas uma comunicação. Ele passava pelo crivo da razão, ele analisava, ele julgava, ele não se deixava envolver pelo fato de estar vindo do mundo espiritual. Ele não deixava, Eliomar. E ele entendia também que ele precisava de se instruir para depois preparar esse material. Ele precisava de construir um raciocínio científico, filosófico, fundamentado, para poder preparar esse material e fazer perguntas que fossem perguntas sérias, coerentes, com muito respeito pelo plano espiritual. Então Kardec, ele acima de tudo era muito responsável e não era absolutamente crente em tudo que era exposto a ele. Pelo contrário, ele tudo julgava, ele tudo analisava e ele comparava com mais de um médium. Então, ele chegou numa época que ele tinha uns 10 médios de confiança para quem ele espalhava as mesmas questões para comparar essas respostas. Rádio Senda Espírita, todo dia, levando uma programação de qualidade, as melhores músicas espíritas, levando luz para a humanidade, a boa comunicação em prol de um mundo melhor. Continue ouvindo o programa Elo Invisível. Só falando uma coisa interessante, daquilo que você vai falando, a gente vai sacando. Por exemplo, o nosso programa, o nome dele é Elo Invisível. Observa o que a mediunidade tem, ou quanto tem ligado a elo invisível. Quando as pessoas frívolas chegam perto do médium com perguntas frívolas, quem eles reúnem do mundo espiritual? Espíritos frívolos. Justamente. O elo que se estabelece é de frivolidade. Quando um espírito mais compenetrado, mais sério, como Kardec, se aproxima do médium, não é? E começa a colocar questões sérias, muda a ambiência espiritual. Justamente. Muda a ambiência espiritual. Quer dizer, agora, em função do tipo de objetivo que se tem, há um outro tipo de espíritos que são atraídos pelo processo. Percebe, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais disso, porque nós estamos falando, provavelmente, para um público, pessoas que conhecem profundamente mediunidade, conhecem o assunto, e pessoas que estão começando, nunca ouviram falar direito, e tem talvez, assim, ideias pré-concebidas, como é natural. Então a gente podia estar reforçando mais essa questão da seriedade que você colocou aí. Pois é, eu aconselharia aos queridos ouvintes pegarem o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, e lerem a segunda parte, porque aí vão entrar logo nessa parte que nós estamos falando, de como Kardec fez tudo isso, e vão encontrar a conversa que ele teve com o espírito protetor dele e a missão dele com a doutrina espírita, que é muito interessante. O que acontece? Quando nós lemos o que Kardec escreve, nós podemos ver a diferença do que ele transcreve que os espíritos respondem. Explica melhor isso aí. Vou explicar. Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, que é o livro da filosofia da doutrina espírita, da ciência espírita, nós vemos que Kardec ali compilou. Ele tinha 10 médios, ele dava uma pergunta para todos, juntava as respostas e fazia aquela resposta que está ali no livro.
Então aquelas respostas não eram de Kardec, eram organizadas por Kardec, mas foram dadas pelos espíritos. Quando nós lemos essa segunda parte de Obras Póstumas, principalmente, né, ou todo o livro, nós nos sentimos do lado de Kardec, como se a pessoa Kardec estivesse conversando, contando para nós como todas as coisas começaram. E é muito bom, é uma leitura prazerosa, e eu convidaria todos a lerem. E aí, através dessa leitura, nós vamos observar, também tem a Revista Espírita, a coleção da Revista Espírita escrita por Kardec. Nós observamos a retidão de caráter, a seriedade, a honestidade, a objetividade de Allan Kardec. Agora você falou de um outro ponto que é bom a gente chamar a atenção para o nosso ouvinte. A questão da Revista Espírita. Isso. Que algumas pessoas chegam a pensar o seguinte: por que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, chega a dizer que algumas questões foram formuladas para um número grande de médios, que não seriam 10, seriam muito mais. E a gente fica sem entender esse contexto. Mas na hora que você começa a entender a Revista Espírita, você vê como que ele abriu espaço. Quando ele começa a publicar a Revista Espírita, ele abre esse espaço. Ele começa a receber contribuições de diversas partes, diversos países, de diversas circunstâncias, onde ele vai cada vez mais alargando a possibilidade de análise dele. Justamente. E é isso que nós podemos observar, que hoje, né, depois de tantos anos, nós encontramos nesses livros informações, conhecimentos que a nossa ciência ainda não alcança. No entanto, o que a nossa ciência tem mostrado comprova o que era já dito. E isso vai aumentando essa credibilidade, a fé, a confiança que nós temos na codificação espírita, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e as Obras Póstumas. Tem o Céu e o Inferno também. E o Céu e o Inferno, desculpa, esqueci. E então é isso. O que nós entendemos dessa conversa em relação à pesquisa, para encerrar essa parte da pesquisa, é o quê? A leitura para os nossos pesquisados, ela era fácil quando ela foi estudada em grupo. As pessoas que estudaram o livro em grupo julgavam a leitura fácil, de fácil compreensão, tudo muito simples. Foi esse ponto que contrapôs a quem achava a leitura de difícil compreensão. E nós percebemos que quem achou a leitura de difícil compreensão, na verdade, leu o livro sozinho em casa, não estudou em grupo. Eu penso, inclusive aí é sempre pensar, né? Porque a gente fica imaginando, não tem certeza absoluta, mas eu acho que quando a pessoa fala, tá, que a linguagem que Kardec utilizou é um tanto desatualizada ou difícil, com todo respeito, eu que estudo Kardec há tantos anos, eu não consigo concordar com isso. Primeiro, Kardec é extremamente didático. Didática igual a de Kardec é difícil você encontrar. Então, o que absolutamente não tem na obra de Kardec é complexidade. Porque o que é complexo, ele consegue tornar simples, por causa da didática. Não esquecer que ele foi um professor, e um professor renomado em Paris. Não por acaso ele foi escolhido para essa missão. Dentre tantos predicados, ele era um professor renomado. Quer dizer, ele conhecia didática. Então Kardec, a obra dele é didática. Dizer que a pessoa acha difícil compreender me parece estranho, porque é extremamente didático. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, Kardec, como ele estava escrevendo sobre algo de extrema profundidade, ele preferia, às vezes, pecar por excesso do que por falta. Então, ele não deixava passar nenhum detalhe. Algumas pessoas que não captem de imediato esse pensamento de Kardec e onde ele quer chegar, podem supor que ele está sendo talvez repetitivo ou algo do tipo. Mas, na verdade, ele está colocando uma ideia que é muito complexa e ele não quer que deixe dúvida na cabeça das pessoas. Então ele precisa se estender, às vezes, de uma maneira que para algumas pessoas fosse excessivo o esforço dele. Mas é só a gente pensar o que deu, vou dar aqui apenas uma analogia. Pense no que foi a Bíblia
A Bíblia, por ela ter textos muito sintéticos, olha quantas interpretações e dificuldades. Kardec tentou exatamente num livro ou numa obra fazer com que isso fosse minimizado. E veja que mesmo com esse esforço, isso não impede que a gente leia o mesmo texto de Kardec e tenha ideias diferentes no início. Imagina se ele fosse sintético demais. Então eu acho, né, Cristina, eu gostaria sim de deixar pelo menos uma opinião para quem acha que a leitura é difícil. Que estude com a gente. Não é? Se a gente começar a estudar, vai perceber que não tem essa dificuldade. Isso, juntos aqui nós vamos tornar essa leitura mais compreensível. Boa noite. Você está ouvindo a Rádio Senda Espírita, conectando corações ao Espiritismo. Continue ouvindo o programa Elo Invisível. A introdução de O Livro dos Médiuns fala basicamente disso que nós conversamos aqui agora. O que eu completaria é de dizer o quê? O Livro dos Médiuns tem o objetivo de quê? De nos mostrar quais os meios para desenvolvermos a faculdade mediúnica e como nós poderíamos usar de maneira útil essa faculdade. Como nós poderíamos evocar os espíritos com segurança e lidar com o mundo espiritual. Então é um livro muito sério, muito importante, de leitura imprescindível para quem queira trabalhar na parte mediúnica das casas, mas que, como dom, nós gostaríamos que todos os espíritas estudassem esse livro como leem o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos reforçar essa questão que você falou aí do estudar, né, Cristina? A questão do estudar é fundamental e é isso que nós vamos querer bater nessa tecla. Acho que nesse e em outros programas nós vamos estar repetindo, já que vamos estudar inicialmente o Livro dos Médiuns. Kardec vai dizer muito claramente o seguinte: nenhuma ciência se estabelece sem estudo sério. A partir da hora que você percebe que espiritismo tem um aspecto científico, lida com as questões transcendentais e fundamentais como a existência da alma, lida com o médium que tem uma complexidade, mente, corpo, perispírito e todas essas coisas, percebe-se claramente que você não pode tratar de um assunto desse frivolamente e nem rapidamente. É preciso estudar e aí você falou um ponto que eu achei fundamental. Estudar sozinho não é suficiente. Precisamos estudar em grupo, juntar as nossas dificuldades em grupo, ficam mais fáceis de lidar com elas. Fica nosso abraço para você, caro ouvinte, o convite do Dom, para que todos nos ouçam e, por favor, enviem suas dúvidas, críticas, questões para sendaespírita@gmail.com ou www.facebook.com/sendaespírita. Estaremos aguardando vocês na próxima semana. Vamos agradecer a todos vocês pela boa vontade de estar nos ouvindo. Nos colocamos à disposição e que Deus nos abençoe. A Rádio Senda Espírita apresentou o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões.